Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou receber o professor José Geraldo Souza Júnior, que é graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Brasília, doutor em Direito, Estado e Constituição também pela UNB, foi reitor da Universidade de Brasília no período 2008-2012. O professor José Geraldo Souza Júnior coordena a série O Direito Achado na Rua e codirige a coleção Direito Vivo, o Direito Achado na Rua. Então, obrigado, professor José Geraldo, por ter aceito conversar comigo. E eu vou começar a nossa conversa lhe perguntando quem é o professor José Geraldo Souza Júnior. Bem, de minha parte, com quase 80 anos, 78 anos, né, completados agora em janeiro, o currículo vitae é muito extenso. Espero que ele seja intenso também, né? E algumas notas dão essa medida, né? O percurso universitário, do ponto de vista do engajamento na várias dimensões da vida universitária, né? Da docência à gestão, né? Sou um professor, continuo professor, hoje emérito como o senhor, continuo dando aula como voluntário na pós-graduação e na graduação, né? E acabei alcançando uma posição de proeminência porque fui reitor da minha universidade, a Universidade de Brasília, né? Uma universidade fundada por Darcy, mas também por um conterrâneo seu, Anísio Teixeira, né? É, nesse percurso, como o senhor também, né? É, o, motivado, mobilizado, convocado pelo social, pelos seus movimentos, né? Passei a ter uma atuação muito é, ligada ao protagonismo dos sujeitos coletivos que instauram no social, né, outros projetos de sociedade, projetos políticos, democráticos, né, e aí muito pela mediação dos direitos humanos. Né. Na UNB ajudei a fundar o Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos, e além da Faculdade de Direito, que é o meu lugar de é, precedência no tempo, né? Também atuo no Centro Avançado Multidisciplinar, um chamado CEAN, Centro de Estudos Avançados, onde o Núcleo de Estudos para a Paz está instalado e onde conseguimos criar um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania. Né? Bom, a partir daí, professor, né, as atuações que, entre o social e o institucional, né, nós acabamos também tendo boa participação, sobretudo na Ordem dos Advogados, né? Por exemplo, fui o pioneiro na criação da Comissão de Direitos Humanos da Ordem do Distrito Federal, a OAB do Distrito Federal, e na federal, na nacional, fui membro por 18 anos da Comissão de Ciência e Ensino do Direito, né? Tentando trabalhar, né, a pedagogia no sentido de pensar o jurídico, né, não como o direito errado, que é aquele que se reduz ao normativo institucional, mas como o direito emancipatório, que se inscreve nas práticas legítimas dos movimentos sociais
que abre o espaço da política para que a consciência, né, acicatada pelas lutas por emancipação, encontre no direito o tradutor de novas sociabilidades democráticas, participativas, equitativas, né, humanizadoras. Né? Os direitos não são quantidades, eles são relações. Eles não são estoques burocráticos de artefatos legislativos. Eles são práticas sociais de emancipação. No contexto de sociedades muito desiguais, originadas do colonialismo que marca a nossa origem, né? E que, portanto, é caracterizada pelas mazelas do colonialismo, o racismo, o patriarcalismo, o patrimonialismo, a condição de humanizar-se é a primeira exigência de uma consciência política emancipada e é a primeira demanda para que o direito, né, se transforme no mediador de humanização, né? A gente não nasce humano, a gente se constitui humano na história, né? E aí, professor, nesse espaço, né, que se fecundou uma disponibilidade teórico-política para pensar o direito como emancipação. Direito achado na rua. Mas a rua, como pensa Milton Santos, né? A rua simbólica, a rua espaço de cidadania, né? A rua, como pensa Castro Alves, né? Antro onde a liberdade cria áreas em seu calor, né? Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu, né? Então, nessa metáfora, o espaço público, o espaço instituinte de novas subjetividades emancipadas, é a metáfora que caracteriza a rua, a aldeia, o manicômio, o cárcere, a floresta, as águas, todas as dimensões em que a subjetividade emancipada possa ter protagonismo, abrindo lugar protagonista para os sujeitos que se instituem nos movimentos sociais. Né? É isso, professor. Professor, o Brasil de hoje parece que vai na contramão disso que o senhor está me dizendo. O Brasil de hoje parece que é um Brasil que não reconhece a cidadania, que não reconhece que somos desiguais, que nós temos direitos a religiões diferentes, e de que a rua é um lugar de espaço e de vida. O que o senhor pensa desse Brasil atual que me parece não vai na direção do direito vivo, mas vai na direção, se o senhor me permite dizer, de um direito morto? É boa metáfora, de fato, né? Anatole France dizia que a lei é morta, mas os sujeitos que são protagonistas da emancipação são vivos, né? Então, os sujeitos dão animação à realidade do direito, né? Professor, eu gostaria de pensar problematicamente o vazio. O vazio não é uma ausência. O vazio é uma redução da nossa percepção da realidade, né? Pense em Gilberto Gil. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Então, eu diria assim: não é que haja um vazio de subjetividade criativa protagonista, é que há um redutor hierárquico, subordinante, colonizador, desigualador, que invisibiliza, que, aliás, eu vi que no seu projeto o senhor até usa a expressão é, de atenção aos vulnerabilizados. Eles não são vulneráveis, eles foram tornados vulneráveis. A vulnerabilidade não é uma condição da nossa existência, é um esvaziamento intencional da nossa dignidade para que, na vulnerabilização, o nosso protagonismo seja contido. Então, eu não diria que é um vazio. Há uma ocultação, há uma subordinação, há uma forma
de contenção do político no social, exatamente para não permitir que reivindicações de justiça, liberdade, dignidade e direitos se manifestem. Então, que é o que parece vazio? É a negação, por exemplo, quando se criminaliza as práticas sociais, se nega a condição ativa de sujeito, porque se configura como criminosa a luta legítima por direitos, por reivindicação social, né? E por isso parece um vazio, mas não é um vazio, é uma ocultação, um modo de retirar, de tornar invisível, de subordinar para negar, né? E, portanto, a consciência que nos acicata e o ar da novidade, o ar da liberdade precisa entrar nos espaços, né? Para mostrar que a dignidade não foi esvaziada da política, ela está contida, mas nós podemos respirar essa dignidade fazendo legitimada a nossa luta por direitos. Essa é a experiência, por exemplo, da luta por direitos humanos. Por exemplo, os direitos humanos não são artefatos, como eu disse, né? Não são reduções em declarações, não são vieses em monumentos. Os monumentos geralmente celebram os negadores, os violadores. Há pouco, em São Paulo, eu vi, por exemplo, uma liderança de trabalhadores de plataforma, chamada Galo, ser indiciado por vandalismo, porque numa mobilização de sua categoria por reconhecimento de direitos, segundo o direito penal, vandalizou a estátua do Borba Gato. Ora, quem era Borba Gato? O escravista, o caçador de homens coisificados, escravizados, né? A gente não nasce escravo, a gente é escravizado, né? Nas grandes mobilizações mundo afora, simbolicamente, os grupos insurgentes começam por derrubar as estátuas, porque as estátuas, os monumentos, celebram o hegemônico, o dominante, o subordinador. Né? É, não são nem os pensamentos e as ideias, porque as ideias dominantes são ideias dessas categorias que dominam, né? Que dissimulam a luta por direitos, configurando como lutas insurgentes e insubordinantes. Né? Então, eu diria assim que eu até tenho lido aqui e ali um vazio da política. Eu acho que não, eu acho que existe uma insurgência latente e experiente no social que faz com que a luta por direitos seja uma constante e uma conquista. Os direitos não são as declarações, não são os monumentos, não são sequer as ideias, mas as lutas concretas por dignidade, na política e por reconhecimento material dos direitos. Né? Então, o nosso trabalho é esse, é desvendar como o senhor faz. O senhor vai para a rua, né, e identifica, né, aquilo que o senhor tem chamado com muita propriedade na sua leitura, né, do social, né, de intercâmbios criativos, intercâmbios protagonistas, né? É, identificando os núcleos ativos das reivindicações que, de outro modo, estariam à margem, fora do contexto de reconhecimento, negadas, invisibilizadas, vulnerabilizadas. Né? Agora, professor, como é que o senhor vê essa possibilidade dessa insurgência, essa possibilidade de que nós possamos exercer nossas cidadanias com uma escolaridade tão precária, tão baixa como nós temos no Brasil, com o abandono da escola pública, eu diria, esse abandono que dá espaço, dá um lugar a que a escola se torne privada
e nossa qualidade pública seja cada vez, eu diria, mais ruim. Como é que o senhor vê essa emancipação com a escola abandonada ao nível que no Brasil a escola está? Então, Escola essa, aqui, desculpe, escola aqui, eu estou querendo dizer no sentido mais genérico, a educação, né? sim, Escola, então, educação. aí é que eu acho que a gente precisa retomar o ponto a que eu me referia há pouco, né? A educação, ela é institucional, sistematizada, segundo parâmetros de intensidade informativa, de conhecimento que qualifica e forma, né? Mas a educação, assim, ela, numa, é, numa mediação institucionalizada, se configura no aparato, por exemplo, escolar, educação primária, educação secundária, educação superior, né? Mas ela não é só isso, ela é também condição de qualificação da própria existência. Por isso que a Unesco, na sua célebre conferência de 1996, Educação para o século XXI, é, configurou o famoso relatório Delors, né? A educação como um processo de emancipação para a vida toda, né? Então, ela não é só instrumental no sentido formativo, ela é qualificadora no sentido existencial. Por isso que os pilares da educação ali previstos pela a Unesco são o aprender a ser, aprender a fazer, aprender a agir juntos. Isso é educação em sentido amplo. Não é daí, por exemplo, que Paulo Freire tira a sua noção de educação contra a opressão, educação para a autonomia, né? Aprende-se na escola e, portanto, é preciso reivindicar a escola como institucionalização e reivindicar tudo que é institucional no sentido moderno que o termo carrega de racionalidade, weberianamente falando, né? E, portanto, uma boa escola, uma escola pública, que foi a luta, por exemplo, na Constituinte para criar o conceito de que educação não é mercadoria, educação é um bem social e que, portanto, ela não é definida pelas injunções de mercado, mas ela deve ser construída como política pública de expansão da cidadania, né? Que é um conceito que está ali e que tem sido uma arena de luta por conta da realidade que a gente vivencia, que tem o mediador capitalista da privatização de tudo, da mercadorização da vida, da mercadorização da própria vida, né? Então, é preciso lutar aí, disputar políticas públicas, e disputar a governança que construa, vamos dizer assim, compromissos com este objetivo, né? Veja, por exemplo, que isso está presente em muitas políticas que podem ser já catalogadas na experiência brasileira, e não é por acaso que, entre nós, Paulo Freire é o patrono da educação, né? Quem pensa o contrário quer desqualificar Paulo Freire, quer retirá-lo do lugar de reconhecimento que ele tem, quer transformá-lo em uma representação que é metonímica, né, de caracterizá-lo como expressão insurrecional, como disse, né? Mas a educação, enquanto base institucional, é isso e essa luta política, né, que está presente na história descolonial, ou como diz Ailton Krenak e também diz Negro Bispo, contra-colonial, né, que é ainda mais incisiva. Isso vai engajando as instituições. Tome, por exemplo,
o Plano Nacional de Educação Popular para o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma política pública, está normatizada, dialoga com a educação como um bem social, e o outro valor que está na Constituição, que é a saúde como um bem público. Nas diretrizes da educação popular para o Sistema Único de Saúde, estão ali colocados os princípios, que é a educação popular para o Sistema Único de Saúde. A expressão é paulo freireana, não é isso? Ela representa, está na norma, diálogo entre os saberes, problematização, troca de saberes, amorosidade. Olha, professor, numa norma, um enunciado que configura, do ponto de vista regulatório, a afetividade, a solidariedade, nominalmente, o amor como elos constitutivos da educação. Esse é um ponto. O outro é que a educação é um princípio que humaniza. Na paideia de Werner Jäger, que é um balanço filosófico sobre a experiência cultural da formação, sobretudo do Ocidente, mas sendo grega, ela é o mediador entre o Ocidente e o Oriente, né? Há uma passagem em que o herói Aquiles responde ao seu preceptor Fênix, quando ele, guerreiro como era por instinto, né? Para que tudo isso a educação? E o centauro, que é o seu preceptor, diz: para que você aprenda a dizer palavras bonitas, mas também para que você se qualifique para agir e transformar o mundo, né? Veja que depois Paulo Freire vai dizer que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Essa educação é a educação do viver junto, é a educação política, é a educação que transforma a consciência dada em consciência ativa, é a educação que é educação popular, né? E que articulou as lutas sociais por emancipação. Não por acaso, o presidente da República hoje é um trabalhador. Não passou pela faculdade, não passou pela universidade, não fez pós-graduação. E há 200 anos, sendo trabalhador, era coisa, não era gente. Porque quando a primeira Constituição foi promulgada, 1824, fundada no princípio de que todo homem nasce livre, igual e em direitos, o sistema econômico no Brasil era escravocrata. O trabalhador era coisa, não era gente. Né? Era comprado, era vendido, podia ser explorado, sofrer abuso. Né? Então, aquele que, como condição de um ator no mundo do trabalho, seria coisa, res nullius, hoje é o presidente da República. Por quê? Porque desenvolveu um aprendizado que é dado no sentido gramsciano, organicamente, nas mediações que a política realiza, aprendendo na sociabilidade, né, que forma a condição da emancipação. Então, são os dois processos, e é essa luta histórica entre nós, a luta de um trabalhador para sair da condição de escravo, para ser sujeito de direito, para ser presidente da República, a luta dos negros, a luta dos indígenas, a luta das mulheres. É uma pedagogia da autonomia, né? É um sentido amplo. Então, a gente tem que trabalhar as duas frentes. A frente institucional, lutando por projetos de sociedade, por compreensão democrática da qualidade de dignidade da vida e da existência, da cidadania, né? Cidadania ativa, não é cidadania passiva, né? Mas também tem que lutar para reivindicar a própria existência como um atributo da educação da política. Porque se a gente não se emancipa, não é o explorador, não é o colonizador que vai nos emancipar, não é isso?
Olha aí o discurso do presidente Trump. Eu até ia lhe perguntar sobre isso. Aliás, deixa eu lhe dizer, o senhor me fez pensar em muitas coisas que nós não vamos poder certamente conversar sobre todas. Por exemplo, eu penso que nós somos vulneráveis substantivamente, fisicamente falando, todos nós somos capazes de sermos feridos fisicamente. Eu chamo a esse ferimento uma vulnerabilidade substantiva. E quando nós somos feridos, objetivamente feridos, eu penso que nós somos, então, vulnerados. Não deixamos de ser vulneráveis, mas passamos à condição de vulnerado. Essa é uma questão. A outra, agora o senhor se refere eh, propriamente a essa necessidade de que nós sejamos capazes de construir e de reconhecer. E eu pensei em Aristóteles, que fundou a sua escola, a retórica, onde as pessoas deveriam aprender a convencer as outras pessoas, a dialogar com as outras pessoas e transformar, digamos, pela palavra o que pensa a outra pessoa. Então, me veio à cabeça isso. E, por último, eu li recentemente uma interrogação do seguinte tipo: direitos humanos não é a melhor coisa, mas é o melhor que temos. Mas direitos, que direitos e para quem? Então, o senhor me fez pensar nessas coisas todas, porque porque nós estamos, a meu ver, atravessando um período difícil em que precisamos pensar, construir, lutar, trabalhar, reivindicar e sustentar esse lugar que o senhor aponta, tomando como exemplo o presidente Lula, de que deixa de ser coisa o trabalhador para ser presidente da República. Essas coisas me passaram aqui pela cabeça. Verdade. Mas essa também é a mediação que explica um pouco o que é a condição da política, né? Lá atrás eu dizia que o nosso processo de humanização, de luta por emancipação, se faz na história. São as experiências concretas de busca de reconhecimento da nossa subjetividade criativa, capaz de ser titular de um projeto de existência, né? É, as sociedades existem e, enquanto interagimos para produzir e reproduzir a nossa existência social, né, nós nos deparamos com situações muito objetivas que, vamos dizer, o, até nos hierarquizam, né? Por exemplo, o senhor falou, nos vulnerabilizam, né? É, mas a gente formula expectativas subjetivas e transsubjetivas para lidar com isso, né? Podemos nos conformar ou podemos reagir. Mencionou Aristóteles, né? Com toda a genialidade dele, não podia escapar da realidade do seu tempo e separar, né, o animal político, o zoon politikon, que era o homem grego distinto do escravo, que não tendo atribuições na polis, não era humano, era coisa. E ele dizia que o escravo era uma ferramenta que falava, né? Então, mesmo à luz daquilo que é o esclarecimento, a gente tem que considerar, né, as diferentes dimensões das nossas condições de luta por reconhecimento da nossa dignidade emancipada, né? Eu dei o exemplo do presidente, mas poderia dar o exemplo dos indígenas, né? No repertório do encontro, que Henrique Dúcio chama de encobrimento da América, não é isso? A perspectiva do colonizador foi inicialmente de negar o outro. Então, ao se deparar com o indígena, o colonizador, que é o alienígena, o desumanizou.
e disse que ele era selvagem, que ele era feroz, que ele era bruto, que ele não tinha lei, que ele não tinha rei, é, que ele era monstro. Tanto que a gente tem nos registros dos antigos os diários, como o de Pero Vaz de Caminha, que fala da beleza, do encontro do novo território, né? Mas a gente também tinha os bestiários, que era o registro das anomalias, das idiosincrasias. Então, o indígena foi desumanizado pelo alienígena e, com isso, ele foi assimilado como insumo do sistema de produção e foi destituído da titularidade do espaço no qual ele atuava, a natureza, que foi apropriada como insumo da produção, né? Então, até 1988, professor, Constituição Cidadã, o indígena era silvícola, subproduto da condição ecológica, não tinha autonomia, autônomos, não tinha capacidade de se dizer a si próprio os seus direitos. E, portanto, não tinha acesso nem a seu modo de existência, nem aos seus bens. Mas isso foi uma construção, a resistência, a luta por não se deixar escravizar, não se deixar desumanizar, né, de interpelar o debate do tempo. Pense no debate entre Ginês de Sepúlveda e Bartolomé de Las Casas. Estamos falando de 1537, e logo depois a promulgação da bula Sublimes Deus, no qual o Papa Paulo III, em função do debate, vai dizer que os índios são nossos irmãos, gente como nós, tem alma e podem aceder aos seus bens, né? Por isso que o Papa Francisco vive falando em realmar. Realmar quer dizer, é um processo dramático. As mulheres queimadas, violadas, raptadas. Olha as Sabinas, todas destituídas da sua dignidade, ainda hoje, com as categorias do jurídico, né, que relutam em reconhecer o feminicídio. O Milei, na Argentina, mandou agora tirar do Código Penal o tipo feminicídio, que entrou nas legislações por conta da injunção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, protegendo a dignidade da mulher, exigiu dos Estados um sistema normativo que lhe reconhecesse dignidade e direitos, que no Brasil gerou a Lei Maria da Penha. É fruto desse processo, né? Pense agora nos movimentos identitários, né? Que também aqui e ali, agora mesmo também nos Estados Unidos, o presidente Trump mandou tirar dos documentos oficiais as conquistas dessas lutas identitárias no tocante às opções de gênero, né? Então, são processos históricos dramáticos. Há um livro do José Murilo de Carvalho que se chama Os Bestializados, né? Exatamente para dizer, né, que a gente tem que ler menos os códigos e mais os panfletos, mais os muros, mais as faixas, ali onde a insurgência define a nova condição dos direitos. Por exemplo, ocupar ou invadir. MST marchando, fazendo mística, construindo uma outra cultura. Marco legal ou marco ancestral? Né? Olha as categorias aí postas, nos interpelando e mostrando que, entre uns e outros, de que lado nós vamos ficar. Eu estou pensando aqui na música, a música afro-baiana, por exemplo, que é uma música, a meu ver, emancipatória. Uhum. A música é, em geral, uma antecipação, né? Porque o artista não explica, ele não é cartesiano, ele é sensível,
ele intui, né? Eu comecei com Gilberto Gil. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, né? Mas pensa Sim. em Caetano, vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. De perto, ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida, que é meu bem, meu mal, né? Olha, o senhor trabalhando na rua, trabalhando com sujeitos, né, que são negados na sua capacidade de autonomia, que são criminalizados, que são bestializados, que são submetidos a toda forma de expropriação de dignidade, né? A ponto disso ter gerado uma categoria da filosofia chamada aporofobia, não é isso? Por isso que eu digo hoje que a maior declaração de direitos humanos hoje no Brasil é a marreta do padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti. Ele vai lá com a marreta dele e quebra os obstáculos hostis à dignidade da cidadania no exercício da participação na cidade. Pense, o, eu participei de um livro em Salvador chamado Atlas da Moradia em Salvador. A beleza da luta dos movimentos urbanos e dos quilombos urbanos para reconhecimento da dignidade do direito, criando novos direitos. Criar o direito à cidade, contra o direito civil, contra o direito da propriedade, o direito do reconhecimento da moradia como um valor, né? E não da propriedade. Me veio aqui a lembrança que agora Cazuza e seus heróis todos mortos por overdose. Exatamente, né? Por isso que ele queria uma ideologia para viver, não é isso? Ideologia para viver. É, Professor, eu tenho a impressão que nós poderíamos passar aqui bem 2 horas, mas lamentavelmente os ouvintes, os que seguem o podcast, não ficam 2 horas ou nos ouvindo. Mas eu não gostaria de fica. conversar com o senhor durante 2 horas, mas não vai ser possível. E eu queria, então, lhe agradecer, mas antes eu queria lhe fazer uma última pergunta, que não será a última, nós nos veremos em outros momentos para conversar. O que o senhor não fez ainda e que gostaria muito de fazer? Olha, eu ainda, como Borges dizia, né, quero ver alguns pôres do sol, tomar mais sorvetes, né, fazer a resenha de alguns livros que eu não sei ainda o que eles contêm, embora eles estejam indicados em muitos registros. Por exemplo, H.G. Wells, no final da obra dele, A Máquina do Tempo, quando ele tenta relacionar passado e futuro para reconstruir o caminho do humano, né? Mostra o personagem entrando na biblioteca, pegando na estante 3 livros para voltar para o futuro. Que livros são esses? Eu queria fazer a resenha desses livros. Queria imaginar que 3 livros o senhor levaria, professor, do presente para o futuro, para reconstruir o humano, né? Ainda tem alguns livros, tem alguns sorvetes que eu preciso tomar, como diz o Borges, fazer algumas conjecturas que ainda não tive tempo de fazer, ser um pouco arbitrário no tocante às minhas escolhas, né? Assim, né? O, um sentimento de mundo que eu ainda queria conduzir por muita lealdade ao humano que nos constitui, né? E que é nosso fundamento, né? Ser solidário entre nós, né? Para que o pós-humano que está aí se formando, né? Seja de novo, né? Uma condição de muita amorosidade, de muito diálogo, de muita cooperação, de muita troca, como o senhor faz. Eu nem fiquei sabendo muito do senhor, o que é esse belíssimo projeto que o senhor conduz. Na próxima vez o senhor me convida, mas eu vou entrevistá-lo para o seu podcast. Tá certo assim. Professor José Geraldo Souza Júnior. Eu não sei que 3 livros eu levaria, mas certamente um seria de poesia.
Ah, sem dúvida, Nesse né? sentido, eu queria lhe oferecer uma poesia. Eu procurei que poesia eu poderia lhe oferecer em agradecimento a essa nossa conversa e encontrei uma poesia que tem sido atribuída a Mário Benedetti, o Ah, poeta uruguaio, mas a sim. Fundação Mário Benedetti nos diz que ele não escreveu esta poesia e, portanto, é de um autor desconhecido. Eu vou lhe oferecer uma poesia em agradecimento ao seu tempo e a essa conversa que tanto me enriqueceu, de um autor desconhecido. A poesia tem como título Não te rendas, não te rendas. Ainda é tempo de se ter objetivos e começar de novo. Aceitar tuas sombras, enterrar teus medos, soltar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso: continuar a viagem, perseguir os sonhos, destravar o tempo, correr os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale. Ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Eu acho que isso é o professor José Geraldo Souza Júnior. Obrigado, professor. Que bom que o senhor terminou com poesia, né? Esses uruguais são danados. O Galeano leva a fama da fala do Ibirri sobre a utopia, né? E o Benedetti leva a fama da poesia de um autor desconhecido, né? Pois é. Então, obrigadíssimo, professor. Até Então, nossa próxima conversa. sim, senhor, sim, senhor. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Vou continuar acompanhando o seu podcast. O senhor me deu o endereço, né? E vamos nos encontrar em algum momento aí na praça, né? Porque a praça é do povo, né? Certeza, com certeza. Obrigado. Então, se você gostou dessa conversa, dê um like, comunique a outras pessoas, compartilhe e se inscreva no canal Conversando com Nery. Até a próxima conversa.